TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, a gente começa agora mais um programa especial Mulher, aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Lembrando a você que esse programa inédito é exibido no sábado, às 7h30 da noite, também com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. E hoje você vai conhecer o trabalho desenvolvido pela Obra Lumen de Evangelização. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Camila Correia, que é missionária. E Camila, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, a gente poder falar um pouco dessa obra, né, tão bonita. O prazer é nosso de estar aqui, tudo bem? Tudo bem. Camila, queria começar, né, falando um pouco sobre a sua história de vida, falar um pouco como você entrou, né, no grupo, na Obra Lumen, e como surgiu a ideia de participar desse projeto. Pois é, dentro da minha vida, né, assim, desde muito novinha, eu já tive experiência com Deus, né, assim, muito forte dentro da minha família. Mas com as pessoas em situação de rua, nunca tive tanto contato, né, com as pessoas mais pobres, com as pessoas em situação de rua. E aí, dentro do colégio onde eu estudava, tinha um grupo de oração muito conhecido, que estava tendo muito sucesso e muitas pessoas iam. E aí eu e minha irmã, nós fomos. 13 anos de idade, então muito novinha, né, eu entrei. E aí eu permaneci nesse grupo de oração, mas sempre com sede de algo a mais, né? Assim, porque o amor de Deus, ele vai nos preenchendo e assim, ele quer transbordar de alguma forma. Então sempre tinha algo a mais ali querendo transbordar, né? Então eu conheci a Obra Lumen por meio de um grupo de evangelização, né? De jovens que nós temos também. E aí, de um certo momento da minha vida, eu tive um encontro muito forte com uma pessoa em situação de rua, né? Lá no Rio Grande do Sul, em Missão, a gente foi fazer um encontro com Deus Sem Jeito, que é o nome da blusa, né? Que é um retiro voltado para as pessoas em situação de rua, que a gente pode até explicar um pouquinho depois melhor. Mas dentro desse ônibus, eu vi esse irmão de rua muito debilitado na porta do ônibus. E como eu não sabia lidar muito bem, eu fiquei um pouco assustada, sem saber. Ele estava todo molhado por causa da chuva. Muito raquítico, sem forças, assim, né, para ficar em pé, assim, tremendo muito. E aí eu não sabia se eu ia, se eu ficava, mas, assim, como a graça de Deus, ela age em nós, eu fui lá, peguei ele, coloquei na poltrona, enxuguei ele, assim, pronto, irmão, você tá bem? Aí, quando eu saí, ele me chamou. E aí, quando eu voltei, ele pegou bem forte, assim, na minha mão, olhou no meu olho e falou, você não se esqueceu de mim. E isso foi muito forte, assim, para marcar algo na minha vida que eu sabia que ia mudar algo, assim, o rumo da minha vida, né? Assim, de uma forma definitiva. E aí foi aí que eu senti um chamado missionário mesmo, assim, de deixar tudo para ganhar tudo, porque hoje eu sei que eu ganhei tudo, assim, na minha vida, né? E aí, com discernimento da minha família, da igreja e tal, bem pensado, rezado e a gente foi entendendo que era o chamado, e aí eu deixei a casa dos meus pais, né? Algo bem comum, mas eu deixei a casa dos meus pais e hoje... Quantos anos? Agora? Fazem quase 5 anos que eu estou morando hoje com pessoas em situação de rua, mulheres e crianças. Atualmente tem um monte de crianças, um monte de mulheres, né? Que saíram das ruas e hoje moram com a gente. Dormem no mesmo ambiente, convivemos, comemos na mesma mesa, né? É algo muito forte, assim. Essa obra é uma obra ligada à Igreja Católica, a algum grupo católico? Isso, somos uma comunidade católica. Nascemos na Arquidiocese de Fortaleza, mas hoje nós estamos também em Salvador, estamos em Recife, São Paulo, estamos em Brasília, no Rio de Janeiro, em alguns estados e cidades. E recentemente abrimos uma casa na África também. Que bacana. É uma graça muito grande de Deus, né? Aqui em Fortaleza, né, no Ceará, vocês têm quantas casas de acolhimento? Aqui são por volta de 12 casas a 15 casas que nós temos. Todas em Fortaleza? Em Fortaleza, Aquiraz. Na região metropolitana isso. também, né? Temos uma também na Pacatuba.
Então, a gente está espalhado, a grande maioria das casas são aqui, né? Bacana. São masculinas e femininas. E centros sociais também. Você falou aí de uma questão assim muito, muito bacana, porque assim, muitas vezes a pessoa em situação de rua, né, que é a pessoa em situação de vulnerabilidade, ela é vista ali como invisível, né, perante aos olhos da sociedade. A gente está passando ali no corre-corre do dia e hoje está cada vez mais comum, né? Infelizmente, depois dessa pandemia, depois dos crescimento aí dos índices de desemprego no todo o país, né? E aqui em Fortaleza não é diferente, no Ceará não é diferente. A gente tem visto, inclusive, pais de família, né? Eu já peguei em vários lugares em Fortaleza, a gente andando, parando no sinal, sou pai de família, perdi meu emprego, queria contar com a sua ajuda, vendendo alguma coisa ali. Então, é uma situação que muitas vezes a pessoa não sabe como parou ali, né? Como chegou ali. E eu tenho certeza que você já ouviu várias histórias emocionantes, histórias diferentes, né? Você lembra, assim, uma que te chamou, eu sei que todas são especiais, mas uma, assim, que te chamou a atenção, que te tocou, né? Fora essa que você falou do rapaz que foi o chamado, digamos assim, para entrar, né, nessa vida, nessa missão, né? Você lembra de algum especial, assim, que te marcou também? Sim, até hoje, assim, é um novo, né? A gente costuma dizer que se atualiza o chamado todos os dias, porque a gente vê Jesus nessas pessoas, né? A gente sempre lembra do Evangelho de Mateus 25, que diz que Jesus fala: todas as vezes que fizestes isso a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, se atualiza todos os dias que nós escutamos as histórias de dor daqueles irmãos. E você falou uma palavra que eles falam sempre, que é invisível, né? Eu me sinto invisível na rua, eu me sinto invisível. Eles nos chamam de tia, né? Então, ela me chama de tia. Tia, eu me sinto invisível, né? Tia, eu me sinto invisível. E uma história que me marca muito é do meu iniciozinho ali, né? Eu estava ainda descobrindo tudo, mas com muita sede, né? Assim, com muita sede de estar com elas, com muita sede de amá-las. Chegou uma mulher muito, muito machucada. Ela estava com roxo muito grande e com metade da orelha cortada, né? E aí ela tinha muito medo de que a gente chegasse perto, de que a gente tocasse. E a nossa forma de amar é muito consolando na ternura, né? No chegar próximo, no rezar com elas. Então eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou amar essa irmã se ela não me deixa chegar perto, né? E aí, pedindo a graça de Deus, um dia, fui no quarto dela, ela estava bem só, e aí eu só sentei do lado dela, né? E aí ela ficou no lugar dela, eu fiquei no meu, e aí eu fiquei só olhando. Depois de uns 5 minutos, ela deitou a cabeça na minha perna e começou a chorar muito, 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 muito. Chorou, 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 e começou a contar toda a história de vida dela, né? E disse que foi espancada, que a orelha dela foi cortada pelo ex-marido, que ela estava na rua por muito tempo e que ela tinha muitas dores, né? Que ela não sabia como sair daquela situação, que ela tinha muito medo. E ficou ali chorando na minha perna, que a minha perna ficou molhada durante muito, muito tempo, ela ficou ali. E aí eu consegui, né, entender e sentir a dor. Mas até hoje, assim, são coisas, são histórias realmente muito fortes que a gente escuta aqui. Mas especialmente com crianças, né? É muito forte, assim. Quando a gente envolve crianças. Sim. Especialmente, assim, quando eu vejo as crianças e as mães, assim, o amor que ressurge, porque quando a gente vê as crianças ali nas ruas, né? A mãe e a criança no papelão, agarrando, assim, a criança para que ela não fique em perigo, e quando a gente vê elas na cama, bem, com lençol, agarrando elas, mas num lugar de conforto, é todo algo ressignificado. Então, a nossa vida é uma vida consumida, é uma vida que é difícil no sentido humano, é suada, mas é muito, muito feliz, porque a gente sempre diz que fomos criados pelo amor para amar. Então, a nossa realização como ser humano, não só eu como missionária, não só nós como Obra Lumen, mas todo ser humano foi criado para amar, porque somos imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então, nossa realização está no amar, né? Então, sempre que a gente ama, no sentido mesmo de estar ali à disposição, a gente se realiza muito, muito, muito. Então,
a gente sempre costuma dizer que ser feliz é fazer o outro feliz, né? Então, é único, assim, as experiências que a gente tem. Eu imagino. E É como forte. você falou, né? Você vê muitas crianças em situação também de rua. Então, quando a gente vê qualquer ser humano, já é uma situação muito delicada, né? E quando você vê uma criança, que muitas vezes a gente pensa se a criança comeu, se não comeu, né? Porque nós adultos entendemos, né? E arranjamos métodos de conseguir, né? Alimentação, mas a criança que não entende, né? Muitas vezes a criança não entende, quer ali e chora. Com certeza é muito difícil. um sofrimento, né? Para vocês que acolhem ali. Como é que acontece esse primeiro contato, né? Com as famílias? Vocês tipo, escolhem, fazem um mapeamento da cidade, onde de repente ali tem um grupo. E como é que funciona, assim, esse acolhimento? A gente vai, geralmente, onde a igreja nos pede sempre, né? Sempre o pároco, numa necessidade, diz que a comunidade está precisando. Então, a gente costuma dizer que tem um trabalho preventivo e um trabalho de recuperação. O trabalho preventivo são aqueles dos centros sociais, né? Que nós estamos nas comunidades mais carentes. E aí a gente está nos centros sociais fazendo atividades educativas, esportivas, culturais para as crianças que estão na comunidade, mas que talvez por conta daquelas atividades não vão para o crime, porque ficam ali se entretendo e não estão na rua, né? Contra turno escolar. Então, esse é o trabalho de prevenção mesmo. Com certeza. E o trabalho de recuperação, que são as pessoas que já estão nas ruas, mas que elas pedem socorro, pedem ajuda e realmente precisam realmente de um caminho de recuperação. Então, esse trabalho de recuperação a gente faz semanalmente, indo nas ruas, distribuindo alimentos, mas especialmente ficando com eles, escutando as dores. Eles nos conhecem já, né? Então, alguns dizem até que a gente nem precisa levar alimento, né? Que é só a gente sentar e escutar, que eles já ficam muito felizes. Outros já pedem desesperadamente vaga, né? E aí, nessas idas, a gente já pega os nomes que querem vagas, já anota mesmo para uma lista de espera e já ia acolhendo num dia específico de acolhimento. E aí, a gente já traz para as nossas casas no dia de acolhimento, para a triagem, que a gente chama, que é um caso específico para as pessoas que acabam de sair das ruas. E aí, elas passam por volta de um mês nessa triagem, se adaptando, né? Às vezes se desintoxicando das substâncias, às vezes se acostumando ali nesse processo e depois vão para o sítio de caminhada, passar o restante da caminhada, que geralmente esses sítios são um pouco mais distantes da cidade, né? Você falou aí, né, que às vezes, com certeza, tem casos em que a situação de vulnerabilidade, né, de rua, foi muito pela questão do uso de drogas. Na maioria dos casos, Camila, ou não? É bem diversificado, assim, o motivo, né, quando vocês chegam e perguntam, fazem essa triagem, essa entrevista, o motivo de que aquela pessoa está na rua, né? É a grande maioria. Porque, na verdade, assim, a criança vê o pai usando e a criança com 11 anos de idade, ela já entende que aquilo é o correto, que aquilo é o normal e aí ela já começa. Então, já é algo muito forte, assim, enraizado. E as pessoas que estão nas ruas, elas acabam utilizando aquilo como até para esquecer um pouco das feridas e aí acaba que junta, que a gente vê muito esmagadora maioria de todos. Né? E é algo de uma ferida que todos falam muito forte. A gente acolheu uma pessoa recentemente que ela foi abusada pelo pai quando ela tinha 11 anos de idade. Ela morava com ele, ela foi abusada com 11 anos de idade pelo pai. E ela fugiu de casa, ficou sozinha na rua e ela falava isso chorando muito, né? E ela disse que começou a usar drogas para esquecer e desse abuso e tal. Ela disse, tia, não tem um dia que eu não me pergunte como seria minha vida sem as drogas, né? Então, para eles é uma ferida muito grande saber e, ao mesmo tempo, é uma dor muito grande sair, porque parece que nós nunca saberemos, né? Mas parece que realmente é um vício, assim, devastador mesmo. Isso que a dependência, né? A dependência química é muito difícil. Acho que todo um processo de desintoxicação e
muitas coisas, né? Muito forte. Psicológicos também, porque a falta, né, Sim, ela sim. causa também uma série de sintomas, né, em Com quem certeza. usa, né? Com certeza. E aí, dentro desse processo, né, da caminhada, a gente tem a espiritualidade, tem a questão da laboterapia, né, que elas reaprendem a ser família, reaprendem a cuidar da casa, elas reaprendem a cozinhar, elas reaprendem a limpar, a ser família ali, a convivência, mas também temos atendimentos psicológicos, né, também temos atendimentos médicos, né, isso tudo auxilia bastante nesse processo também. Quando essas pessoas são acolhidas, né, nas casas de vocês, nos centros de apoio, o processo, né, para retirar do mundo das drogas, aquelas que estão nas drogas, você acredita que é mais fácil para elas, tem ali aquele acolhimento, apoio psicológico, ou muitas ainda têm dificuldade de sair, mesmo estando num ambiente adequado, né, para viver? Eu acho que depende muito do contexto de vida de cada uma, assim. Algumas elas têm tantas feridas que às vezes não conseguem de primeira, voltam, aí tentam de novo, conseguem. Outras já é mais fácil, outras já conseguem de primeira, né? A gente vê muitos casos, assim, diferentes. Nós temos esses dois caminhos. A gente tem o caminho de ressocialização, né? Depois de 9 meses de caminhada, eles têm essas duas escolhas. Eles podem ir ou pelo caminho de ressocialização, que é, eu quero trabalhar, quero voltar à minha vida, construir uma família. E aí a gente acompanha e eles têm formações, né, de como voltar ao trabalho, convivência e etc. Sempre acompanhados. E a gente tem um caminho para a formação missionária daqueles que querem continuar na caminhada e continuar na comunidade. Eles podem ficar a vida inteira, se eles quiserem, na comunidade. E aí a gente tem hoje, por exemplo, alguns irmãos que eram em situação de rua e que hoje estão cuidando das casas, né? Que antes moravam na rua e hoje estão cuidando de pessoas que moram nas ruas. E eles testemunham, assim, dor de graça que eu recebi de graça, né? Eles têm um testemunho fortíssimo, assim. Então, ao mesmo tempo que temos pessoas que trabalham e que já saíram das ruas e hoje testemunham também essa alegria, né? Então, a gente tem esses dois caminhos de lutas e vitórias, assim, que é um processo mesmo, assim, de não fácil, mas possível, assim, com graça de Deus. Primeiro eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um intervalo aqui no nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre o trabalho da Obra Lumen de evangelização. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design.
Olá, estamos de volta com o programa especial Mulher, hoje falando sobre o trabalho da obra Lumen de Evangelização. Eu estou aqui com a Camila Correia. Camila, a gente estava conversando, né, sobre o trabalho de vocês. Eu queria saber, nessas casas de acolhimento, né, vocês têm ideia de quantas pessoas você acolhem, qual o trabalho que a comunidade faz? Sim, atualmente a gente tem por volta de 300 acolhidos no total, né? Fora as crianças que a gente atende nos centros sociais e a Casa na África, que é essa grande novidade, assim, que a gente recentemente mandamos 2 missionários para a África. Estamos em comunhão com a Casa do Menor também, que o Padre Renato nos chamou para estar lá em comunhão, então é algo também muito novo para nós. Então, é por volta desse número, assim, de acolhimento. Né? Assim. E como é o trabalho de vocês, né? Como é que a equipe, no caso, a obra se mantém? Vocês se mantêm com a ajuda dos próprios parceiros, colegas? Também tem ajuda da comunidade? Quem quiser ajudar, tem uma maneira de ajudar? Como é que funciona? Pronto, nós vivemos inteiramente da providência. A gente costuma dizer realmente que não temos vínculo com o governo, né, nenhum. Não temos ajudas governamentais. E a gente vive dessa ajuda da sociedade. Para nós faz muito sentido, né? Porque a gente, tendo os grupos de evangelização e a gente sabendo que esse movimento de estar em contato com os mais pobres, encontrando Jesus neles, tem esse movimento de salvação, então a gente acredita que realmente para nós faz sentido o precisar da sociedade para isso. Então, nós vivemos inteiramente da providência. Não temos outros meios, mas realmente temos o cadastro Ser Feliz, que nós chamamos, que é um cadastro fixo mensal que os benfeitores podem fazer e aí eles dão uma quantia mensal por mês e a gente vive mesmo dessa providência, assim. E como é que pode se cadastrar? Como é que é feito esse processo? A gente tem um site que é Lumen, Lumen, Ser Feliz, tudo junto, lumenserfeliz.com. E aí no site você pode tanto conhecer mais a comunidade, né, tanto se cadastrar como benfeitor, né? E aí a gente chama que é um membro Lumen Ser Feliz, porque não é só um benfeitor ali passivo, mas que faz parte mesmo de uma família que constrói um mundo mais solidário mesmo. Porque a gente costuma dizer que é feliz quem faz o outro feliz quando você também faz esse cadastro, né? Porque a gente que está ali dentro das casas, como eu disse para ti, eu participo ali de algo mais ativo, de colocar a menina na minha perna e entender e sentir a dor, mas também uma pessoa que faz um cadastro não pode, por exemplo, ter esse tempo, como eu, de ser um missionário, né? Não ter essa vocação, mas quer de alguma forma participar, ajudar, né? E a gente quer mesmo ser essa ponte, quer dar essa oportunidade também para as pessoas poderem ajudar e precisamos, na verdade, nós precisamos muito de ajuda, né? Atualmente nós temos quase 30 casas, somando mesmo centros sociais e casas de acolhimento, e temos muitas coisas para manter mesmo. São quantos voluntários? Você tem ideia de quantas pessoas trabalham na obra? Assim? Juntando membros dos grupos de evangelização, são quase 2.000 mesmo, assim. Mas a gente realmente está crescendo bastante pela graça de Deus, assim, e queremos e sabemos que Deus quer mais, na verdade, porque na verdade precisamos e ouvimos muitos apelos ainda de pessoas que querem mais vagas e às vezes não temos para ofertar, né? Então, sabemos que Deus quer mais, sabemos que Deus quer acolher mais, que os irmãos precisam de mais e nós queremos mais casas e precisamos de mais, né? E aí a gente está dando esses passos à medida que também conseguimos, né? É bacana assim, a gente falar sobre assim, o que eu percebo, né? Que além do trabalho de vocês darem um lar para essas pessoas, né, que moram na rua, alimentação, vestimenta, tudo aquilo que nós, né, temos direito como seres humanos, que todos deveriam ter, né, e não têm. Existe aí uma coisa muito mais além, que é o trabalho de fé, né, de vocês passarem a fé, voltarem essas pessoas a terem fé de novo em Deus e acreditar que as coisas vão mudar, porque muitas vezes a pessoa que está em situação de rua, ela está desacreditada de tudo, né? Já passou por N situações, como você mesma falou. Acredito que também tenha situações de pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico e que, de repente,
pela família não entender, também vão para as ruas, né? A gente tem até casos de pessoas inteligentíssimas, né? E que estão nas ruas também por essa questão, né? E assim, esse trabalho de evangelização mesmo, né? Porque é um trabalho de evangelização. Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque quando a pessoa está bem, né? Fisicamente, mentalmente, principalmente, tudo segue, né? E esse trabalho, né, de evangelização que vocês fazem, como é que é feito esse trabalho? Porque muitas vezes não é fácil pegar uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, a pessoa não está acreditando mais em nada, né? Então, como chegar ali no coração daquela pessoa e mudar, né, esse pensamento, essa realidade? Às vezes a gente vai nas ruas e a gente pensa que eles estão fechados, né? E às vezes, na verdade, a gente pensa que tem muitos problemas, né? Geralmente que é a assim. gente tem, né? A gente pensa que tem muitos problemas e que, né? E, primeiro é esse pensamento, né? Quando a gente vai nas ruas e vê a situação dos irmãos, que às vezes não tem nada. Às vezes não, eles realmente não têm nada. Né? Dormem num papelão, dormem num banco. Às vezes lá em São Paulo que a gente foi para uma missão, era de ver pessoas que ficavam no sol para se aquecer, sabe? De ficar na rua, assim, no meio da rua, no sol mesmo para se aquecer. Tô lembrando aqui, né? Então são coisas assim, mesmo que você diz, nossa senhora, não, por isso que é o sair de si, né? Que você sai dos seus problemas e encarna no problema do outro. E aí quando você vai conversar com eles e aí você escuta, você pensa que eles vão, no mínimo, reclamar daquela situação com direito, né? No mínimo, falar sobre aquilo, expressar a dor. Mas, na maioria dos casos, a gente se impressiona assim, com a leveza que eles falam, da confiança em Deus. Então, a gente, às vezes, pensa que vai evangelizar, né? E a gente é evangelizado. Olha aí. Porque eles falam de uma confiança em Deus que, de verdade, eu fico assim, eu preciso dessa confiança. Porque é uma pessoa que não tem nada, é uma pessoa que não tem comida, que é uma pessoa que não tem nada, é uma pessoa que não tem... De fato, assim, tem algo... perspectiva, né, do futuro. Né? Exatamente. Não sabe como é que vai ser o futuro. E a primeira coisa que as pessoas falam sempre é: minha irmã, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele começa a falar, eles sabem as palavras de Deus assim, na ponta da língua, os salmos. Então, assim, eles têm uma fé de Nossa Senhora, né? E aí a gente, quando leva para as nossas casas, e aí que começa mesmo o processo de cura, né? De formação mesmo, que eles aí vão adentrando naquelas feridas da infância, de abandono, do que levou eles para a rua. Alguns já nasceram nas ruas, e aí é muito, muito dolorido, né? Outros não, outros têm um histórico mesmo de dor que os levou à rua, e aí eles, para voltar naquilo, é bem complicado. Aí tem todo um apoio mesmo psicológico para isso. Mas é um processo, né? Um processo de um tempo, às vezes uma vida, né? Que eles vão passo a passo, e para a gente às vezes é difícil, imagina, né, para cada um deles, né, então... Você falou aí desse trabalho que muitas vezes você chega para evangelizar e você que está sendo, sua fé que está sendo fortalecida, né? Eu gosto muito de lembrar da história de Jó, né, na Bíblia. Eu, inclusive, faço parte de um grupo que é chamado Filhas de Jó, um grupo da maçonaria. Um grupo que faz um trabalho voltado em cima das lições do livro de Jó, né? E assim, aí você acabou de me dizer aí sobre várias histórias de Jó na rua, né? Porque Jó tinha tudo, perdeu tudo que tinha, e mesmo assim continuou com sua fé inabalável, né? A Deus, e Deus o recompensou com tudo que ele tinha, com o dobro, né? Então, assim, é difícil você ter fé quando você está numa situação dessa, né, Camila? Com certeza. Mas à medida que a gente vai correspondendo com fidelidade... Mesmo sem... Porque às vezes a gente usa Deus como moeda de troca, né? A gente vai dando ali, sendo fiel, mas esperando que Deus seja fiel comigo, sendo fiel. Mas quando a gente ama a Deus e sendo fiel porque o ama, Deus, ele naturalmente corresponde também com fidelidade, né? Então, a gente vai aprendendo isso no decorrer da vida, da providência divina mesmo. É muito forte. E o que é que você acredita, assim, né? Que é o principal desafio, né? De manter aí esse trabalho tão bonito que vocês têm, porque eu vi aí... Pelo que eu lhe conheço, pelo que eu lhe conhecia aqui já, a gente conversando, é um trabalho, assim, muito bacana mesmo, de muito amor, né, a Deus e às pessoas. Mas qual é o principal desafio? O que é que você acha, assim, que é mais difícil de vencer nessa batalha?
Eu acho que o principal desafio é querer mais, né? É querer avançar, é querer não parar, é saber que não podemos retroceder, né? Porque a gente vê todas essas histórias dentro da nossa casa, assim, morando com elas, né? E ver que às vezes não temos o recurso, né? Assim, às vezes de doação, às vezes de providência, né? A gente sabe também que a pandemia, ela foi realmente um período que nós abrimos quase 10 casas assim, na pandemia, porque a gente viu... Isso que eu ia te perguntar, cresceu mais, muito, né, a procura? Porque as pessoas ficaram desesperadas, assim, e a gente viu aquela procura, as pessoas dizendo vão para casa, e a gente, quem não tem casa, né, vão para as suas casas, e com razão, todo mundo tinha que ir para as suas casas, mas e quem não tinha casa? Tem? Então a gente ficou assim, os nossos filhos, aqueles que nós cuidamos, não têm casa, eles estavam expostos, e nós precisávamos socorrer de alguma forma. Então, nós abrimos na pandemia muitas casas, né? E graças a Deus, a solidariedade, ela foi muito forte. Foi uma graça de Deus mesmo na pandemia, que nós conseguimos abrir muitas casas na pandemia. E aí, quando passou, naturalmente também as pessoas tiveram mais dificuldade, né? Porque apertou para todo mundo pós-pandemia. E a gente também teve esse aperto mesmo, né, de não conseguir bater mais a meta do mês, que a gente tem ali a nossa meta de 100%, né, a gente não conseguia há 3 meses bater essa meta. E a gente tá com medo de, será que a gente tem que parar, retroceder? E essa é o difícil, né, assim, de... Pensar assim que tantas pessoas dependem, né, do trabalho de amor de vocês, né? Mas ao mesmo tempo, tanto, né? Mas ao mesmo tempo é confiança plena na providência divina, Nossa Senhora, assim... Confiança plena de que é a vontade de Deus e que se é a vontade de Deus, a gente continua, né? Mas é aquela confiança mesmo doída, né? Camila, assim, eu tô impressionada, tô assim muito feliz mesmo de ver, né, de poder compartilhar aqui contigo essas histórias do seu trabalho como missionária. Deve ser um trabalho assim muito bonito mesmo, né? E eu queria te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa, dizer que nós estamos à disposição aqui para divulgar o trabalho de vocês. Se você tiver algum contato, algum Instagram, Pix, alguma coisa que você queira deixar aqui para o pessoal de casa que quer ajudar, que gostou, que conhece o trabalho, conheceu aqui hoje no programa, quer ajudar, o espaço está já aberto. Pronto. A gente tem o Instagram, que é Lumen Ser Feliz. Podem nos seguir, nos conhecer melhor. Também o site lumencerfeliz.com e o Pix é lumencerfeliz@gmail.com. Caso alguém queira contribuir, vai ser de muita alegria para nós. A gente que agradece, a gente também nos coloca à disposição para tudo. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Camila. E a gente termina o especial Mulher de hoje, lembrando a você que o nosso programa é inédito, é todos os sábados às 7h30 da noite no canal 7.2 TV Fortaleza, que é a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, e também através do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.